Olá pessoal, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando, tudo certo por aí? Bom, eu sou o Gustavo Lima, facilitador em constelação, e este é o nosso segundo episódio da série de lives Constelação Familiar, um caminho para si mesmo. E hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre os chamados campos morfogenéticos. Primeiro eu gostaria de avisar para o pessoal que eu não estou no meu estúdio habitual, né? Eu estou aqui na minha casa em Porto Alegre e aqui em casa é perto do aeroporto, então pode ser que é o barulho de aviões que passam, como agora vai passar um, vocês consigam ouvir daí, mas espero que não seja nada que vai nos atrapalhar aqui na nossa live. Oi Márcia, tudo bem? Bom dia, obrigado por vir. Márcia, uma parceira muito querida, minha terapeuta e amiga. Vamos estar juntos em maio no terceiro congresso de cooperação consciente, né, Márcia? Vamos falar sobre prosperidade. O som tá bom aí, Márcia? O som e o vídeo estão bons? Pois então. Começando então, né, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o que a gente chama de campo morfogenético, né, que na verdade é uma denominação da biologia para tentar explicar o que acontece durante a constelação familiar. Né? Kellen, tudo bem? Onélia, oi, good morning, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Certo. Então, pessoal, o tema, né? O tal do campo morfogenético, campo de energia familiar. O que é isso afinal? Obrigado, Márcio, pelo feedback. O que é isso afinal? O Hellinger, né, o Bert Hellinger, que a gente já falou bastante dele na primeira live, que é o cara que a gente diz que é o pai da constelação familiar, ele não explica o que acontece. Ele não explica o que acontece na constelação, ele não explica como que se dá. Oi, Augusto, bom dia, tudo bem? Ele não explica como se dá o fenômeno da constelação, ele só diz: eu observo e eu vejo que isso acontece. E isso realmente acontece, a gente vê durante a constelação, certo? E aí os consteladores, depois que vieram, grande abraço, Augusto, que vieram, tentaram então por curiosidade, né, e também para que a gente possa dar mais conteúdo para as pessoas, explicar o que acontece durante uma constelação, tentar explicar o que é esse campo de energia familiar, né? Principalmente o fenômeno da constelação em grupo, onde pessoas que sequer conhecem o consultante ou constelado, oi Nayara, bom dia, tudo bem? Sentem aquilo que tanto o constelado, né, o representante do constelado ou do consultante, quanto os seus pais, seus familiares, tios, avós, aqueles que estão ali representados na constelação, como que eles sentem aquilo que outras pessoas que sequer conhecem sentem. E a outra pergunta que nós, facilitadores de constelação, tentamos responder e explicar para o público é como que eu, que não conheço o meu bisavô lá atrás, vou repetir um padrão dele. Poxa, isso aconteceu num caso que eu atendi de uma moça, eu sempre dou esse exemplo quando eu falo de campo mórfico ou lealdades invisíveis, que ela veio com uma questão de obesidade, ela tinha obesidade mórbida e tal, e na família dela ninguém tinha esse problema, só ela. Mas que e ainda ela era professora de educação física. E esse problema de obesidade ela estava começando a sentir, estava começando a ter há um determinado tempo e não sabia exatamente por quê. Não tinha não tinha uma explicação, né, uma causa evidente para isso. E nós colocamos a constelação e vimos que ela estava seguindo um avô que foi excluído porque tinha cometido suicídio, ou seja, ele foi excluído da família
ninguém olhava para esse avô, ninguém olhava para essa pessoa porque o destino dele foi difícil e ele se matou, ou seja, ele provocou a própria morte. E a gente viu que ela estava caminhando na mesma direção que o avô, estava olhando fixamente para o avô, estava seguindo o avô. E quando o campo mostrou isso, quando a constelação mostrou isso, ela se surpreendeu e disse: poxa, Gustavo, mas eu nem conheço meu avô, não sei nem o nome dele. E é exatamente por isso. Porque ela não sabia nem o nome dele, estava seguindo ele. Por uma lealdade invisível. E de onde que vem essa lealdade? Do que a gente chama de campo. E a biologia chama de campo mórfico, ou campo morfogenético. Então, o que seria a explicação biológica, né, para isso? Todas as espécies, elas têm um DNA, é o que eu costumo dizer nas palestras que eu faço. Né? A gente tem o nosso DNA. Todas as espécies, pode ser o cachorro, pode ser o gato, pode ser a samambaia, todos nós temos o nosso DNA, né? que são aqueles 46 cromossomos que nós herdamos de pai e mãe, e eles dizem que como é que vai ser o cabelo do Gustavo. Se o cabelo do Gustavo vai ser castanho, se a barba dele vai ser mais ruiva, se ele vai ser mais magrinho. Então, são padrões genéticos que a gente leva que determinam essa determinada forma, né? Só que além desse DNA que nós temos um campo de informação inconsciente que nós carregamos lá dentro da nossa mente, do nosso inconsciente, da nossa criança interior. Eu costumo brincar que é como se fosse o Gustavo, né, a criança interior do Gustavo, que está lá no inconsciente do Gustavo, que é aquele gurizinho meio ranhentinho, magrinho, orelhudinho, carregasse um livro embaixo do braço dele com todas as informações familiares. São as informações que a gente traz por meio desse campo de energia, desse campo informacional. E ele vai determinar quais são as nossas crenças e quais são os nossos traumas e os nossos hábitos. E o interessante, esse campo morfogenético, esse campo de informação familiar, ele se molda a partir dos nossos hábitos. E um bom exemplo disso é o exemplo que o próprio Rupert Sheldrake, que é esse biólogo que trouxe à luz essa teoria dos campos morfogenéticos, ele fala, né? Imaginemos numa ilha do Pacífico, um arquipélago, várias ilhas no Pacífico. E essas ilhas têm uma determinada espécie de macaco. E determinada vez um macaco, essa espécie come batatas, ele pega uma batata e resolve lavar essa batata no mar e comer, e vê que tem um gosto melhor, que é melhor de comer, então ele começa a desenvolver esse hábito. E os outros macacos em volta dele nessa mesma ilha desenvolvem o mesmo hábito de pegar a batata, lavar a batata e comer a batata. Quando chega lá por volta de 100 macacos nessa ilha fazendo essa lavagem da batata antes de comer a batata, os outros macacos das ilhas em volta e todos os outros macacos da mesma espécie em todo o mundo passam a mudar o seu hábito e então lavar batatas antes de comer as batatas. Isso, na verdade, é uma hipótese, né? Ah, minha mãe tá aí. Mãe, tudo bem? Obrigado por assistir. Então é uma hipótese científica. Na verdade, essa história dos macacos, ela não é uma pesquisa, ela não existe, né? Ela é só uma hipótese e ela é chamada de hipótese do centésimo macaco. Mas a biologia já vê já tem alguns estudos comprovados sobre como que esse campo incide nas nossas crenças. Oi, Inês, tudo bem? Como é que tá? Obrigado por vir. Né? Que é, por exemplo, o próprio Rupert Sheldrake, no livro dele, Uma Nova Ciência da Vida, ele fala de uma experiência de uma determinada espécie de árvore que se desenvolvendo num clima mais árido, e uma dessas árvores, uma dessas unidades, né, dessa espécie de árvore, começou então a colocar as suas raízes um pouco mais fundo na terra, começou a fundar mais as suas raízes, mais do que a média. Digamos, a média dessa espécie de árvore é raízes de 1,5 metro.
e essa espécie, e essa árvore, essa única árvore dessa espécie, começou então a enraizar mais fundo a sua raiz, né, colocar mais fundo a sua raiz, e chegou a 2,5 metros de raiz. E todas as árvores então em volta dela começaram a ter raízes mais longas. E todas as árvores da mesma espécie de árvores começaram a enraizar mais, né, colocar mais fundo as suas raízes, melhor dizendo. Então a ciência já traz bastante estudo sobre isso. Então todos nós estamos nesse campo, inseridos nesse campo de informação invisível que nós não vemos. E tem um livro muito bacana que é de um médico chamado Bruce Lipton, acho que é A Biologia da Crença, em que ele fala exatamente sobre a nossa construção dos nossos hábitos, das nossas crenças e até das nossas doenças, porque nós acreditamos que muito disso vem da genética, mas não vem da genética. Às vezes a gente culpa a genética por algo que acontece com a gente, por exemplo, diabetes. Dizem que diabetes, né, a medicina tradicional fala que diabetes é transmitida, tem uma incidência muito forte genética. Mas se nós formos ver, né, o que esse cientista, o que esse médico fala, né, o Bruce Lipton, nesse livro, A Biologia da Crença, é que dentro do nosso DNA tem matéria-prima para todo tipo de gene. Desde gene de câncer, diabetes, glaucoma, depressão e até os genes também para fazer hormônios de serotonina, de endorfina, enfim. E o que molda, né, o que fabrica esses genes dentro das nossas células, dentro do nosso DNA, é a nossa crença, a nossa disposição física, mental e espiritual. Então, quando a gente fala, né, que a nossa crença constrói, ela não é algo apenas da boca para fora, né? Ela é algo que existe. Então é um livro que eu recomendo bastante, A Biologia da Crença, ele fala bastante sobre isso, e é o que traz essa teoria também do campo morfogenético, que aquilo que eu acredito, aquilo que eu introjeto dentro do meu inconsciente, dentro da minha mente, vai gerar o meu hábito, e vai gerar depois um condicionamento, uma doença, vai gerar um trauma, e isso eu vou levando de geração em geração. Esses hábitos, eles ficam impregnados nesse campo de informação. É como se eu adicionasse mais uma página lá naquele livrinho que o Gustavo, pequenininho, né, que está lá dentro do meu inconsciente, carrega. Então eu escrevo mais uma página para que o meu filho leia aquela página e ele vai escrever uma nova página a partir daquilo tudo que ele leu nesse livro de memória familiar. Então, a partir daí, vem esses esquemas de crenças, esses esquemas de traumas. E a constelação familiar? O que a constelação familiar faz em relação a isso? A constelação familiar, como diz o Mário Cosiner, que é um professor de constelação familiar que eu gosto muito dele, ele diz: a constelação familiar é aquela batata do primeiro macaco lá da teoria do centésimo macaco. É a nossa virada de hábito. Porque o que acontece na constelação, tanto em grupo quanto individual, nós entramos dentro desse campo. Esse campo nós não vemos, ele é algo invisível. Ele é algo que está dentro do nosso inconsciente. Eu gosto de dizer, esse campo informacional é como se fosse a nuvem do celular. Quem mexe com o celular aqui, todo mundo aqui está me vendo nessa live. E quem está me vendo nessa live vai receber um convite, né? Um texto meu ou um vídeo meu dizendo que eu ia fazer essa live hoje. E isso é uma informação. Mas onde é que está essa informação? Quando você recebeu, por exemplo, no seu WhatsApp, um convite para a live dizendo que eu estaria aqui falando com você agora, onde é que estava essa informação? Estava numa nuvem. Né? Ela foi passada do meu celular através de ondas eletromagnéticas para um receptor, esse receptor recebeu e transmitiu de novo para outros celulares. É a mesma coisa que acontece numa ligação. Como é que eu escuto a voz da pessoa que está do outro lado do telefone? É por meio de ondas eletromagnéticas, é por meio de uma nuvem de informação. Então, por exemplo, se eu recebo um texto no WhatsApp e eu quero editar aquele texto, eu mudo aquele texto e mando de novo para outra pessoa. O que eu fiz? Eu editei a informação e joguei ela de novo na nuvem. É mais ou menos isso que acontece numa constelação.
Nós lemos a partir do que acontece entre os participantes, entre os representantes, ou entre os bonecos, ou entre ou o que acontece no campo, né, daquela família, daquele cliente que vem até a gente. Nós conseguimos ler isso a partir dos representantes. É como se eles fossem o telefone celular que está lendo aquela informação, que está vendo aquele vídeo no WhatsApp ou lendo aquele texto. Ele é apenas um instrumento de leitura. Os representantes são instrumentos de leitura por onde a gente pode captar e ver a informação, né? Nós podemos ler a informação por meio deles, por meio dos impulsos que eles sentem. Então nós podemos, a partir da constelação familiar, editar essa informação. Nós podemos, a partir da constelação familiar, tirar uma crença, por exemplo, de a minha mãe acabou com a minha vida, né? Eu não tenho dinheiro porque a minha mãe não me deixou ter dinheiro, para uma crença do tipo, eu posso ter dinheiro porque eu honro a minha mãe, né? A gente fala na constelação bastante que financeiro vem do movimento da mãe, vem do amor que a gente toma da mãe. Então eu posso mudar essas crenças dentro da constelação. Mas aí vem o legal, né? O diferente, né? O que eu acho que é o primordial dentro da constelação. Lembra que a gente falou mais atrás, que o que muda o campo, o que muda uma informação dentro desse campo de energia, desse campo morfogenético, é o hábito. Então não adianta nada eu ir para uma constelação, me entregar numa constelação, chorar, fazer tudo que eu tenho que fazer numa constelação. Eu saio da porta do consultório, da porta do local onde está acontecendo o grupo e continuo com o mesmo hábito, continuo com o mesmo julgamento, continuo com o mesmo pensamento. Eu preciso mudar o meu hábito a partir daquela imagem que eu construí, que eu vi na constelação familiar, aquela imagem de solução. Aí sim eu vou poder modificar a minha crença e eu vou poder então fazer com que aquilo reverbere, como a gente diz, para todo o meu campo de energia familiar. E isso pode surtir efeitos nos meus filhos, até nos meus pais, nos meus irmãos e por aí vai. Porque a gente muda um hábito. Isso é importante de nós entendermos. Não adianta eu olhar aquilo, né, que aconteceu na constelação e simplesmente esquecer. Eu tenho que mudar o meu hábito, eu tenho que mudar o meu mindset, eu tenho que mudar aquele meu julgamento interno. E às vezes isso é um caminho, por isso que o nome do programa aqui é Constelação Familiar, um caminho para si mesmo. A constelação, ela começa, é um passo dentro desse caminho, né? É como se fosse a minha primeira batata que eu vou lavar, então eu tenho que começar a lavar outras batatas para que esse hábito se incorpore dentro do meu campo de informação. Então seria isso que acontece. E os representantes, né? O que acontece com os representantes? Agora a gente vai falar um pouquinho de ressonância mórfica, que é um fenômeno dentro desse estudo dos campos morfogenéticos, né? Que é o que acontece na constelação. O Hellinger, nos livros dele, nos seminários, ele sempre diz, né? Quando alguém diz que passou mal depois de representar numa constelação. Geralmente, seminários que ele faz são seminários de 3, 4 dias, que ele fazia, né? Ele já faleceu, mas ele fazia seminários de 3, 4 dias de constelação. Aí a pessoa representou um dia anterior, no próximo dia, no dia seguinte, a pessoa diz, poxa, não consegui dormir direito, eu representei a mãe do constelado ou a avó do constelado, qualquer coisa assim, e eu não consegui dormir direito depois, eu fiquei com dor de cabeça, enjoo, e ele diz, ok, leva para casa que isso é teu. E ele falava bem assim, né? Hoje em dia as pessoas muito se preocupam, né? Com isso, eu vou representar, eu vou pegar alguma coisa que não é minha. Não, a gente não pega em constelação nada que não é seu. Não se leva de uma constelação nada que não é seu. Nada que não está ressoando consigo mesmo. Por quê? Porque quando eu represento, eu vou para uma constelação para representar, para ser representante, eu não vou por acaso. Eu não vou por acaso. A gente tem N histórias, né, N casos de pessoas que queriam representar ou participar de uma constelação, fazer a sua constelação em determinado dia, não deu, no outro dia não deu também e
acabou indo na terceira tentativa e foi algo surpreendente, né? Porque a gente está na constelação, quem está na constelação está porque ressoa algo, tem alguma coisa sua dentro de si que bate, digamos assim, né? Que linka com o tema do constelado, daquela pessoa que está fazendo sua constelação. Ou é a dinâmica familiar que está ali, ou é o tema da pessoa, né? Então a gente vai para uma constelação sempre para se trabalhar, para trabalhar algo que está dentro da gente. A gente não vai para ajudar numa constelação, a gente vai para se trabalhar, mesmo como representante, mesmo como participante. Por que isso? Porque aquilo que eu vibro, né, aquele meu tema, aquela minha dificuldade, aquele meu relacionamento, ele vai atrair algo semelhante. Semelhante atrai semelhante. É um fenômeno de ressonância biológica, né? A gente tem aquela frase, né, de os opostos se atraem, não é bem assim. Na verdade, o semelhante atrai o semelhante. O Rupert Sheldrake descobriu isso estudando os movimentos, por exemplo, dos pássaros, né? Por que determinada espécie de pássaro exatamente, né? A Márcia está falando de sincronicidade, né? Tudo é sincrônico no universo, né? E o Rupert Sheldrake ele falava isso, né? Ele fala isso, né? É necessário que a gente pare de ter esse olhar mecanicista, né, isolado, eu sou eu, a Márcia é a Márcia, para a gente ver que todos nós somos parte de um todo, né? E o que eu tenho em mim ressoa no outro. Então a gente sempre está numa constelação porque aquela ressonância traz uma sincronicidade, como a Márcia disse, né? A minha crença, a minha limitação, ela ressoa com a limitação do outro. E é assim que nós fazemos os nossos relacionamentos também no nosso dia a dia. A gente sempre vai atrair pessoas que ressoam com aquilo que a gente está vibrando, com aquilo que a gente está emanando, com aquilo que a gente está sentindo e vibrando. E um exemplo muito bacana que eu dou é de uma constelação em que uma cliente veio trazer uma questão de relacionamento dela com a filha. A filha mais velha, tinha 12 ou 13 anos, estava tendo problemas em se relacionar com o padrasto, né, com a esposa, com o esposo, com o marido dessa cliente. E ela queria que o pai dela, que o ex-marido da cliente, fosse para dentro de casa. Assim, ela queria o pai presente dentro da casa deles, né, dentro da nova família. E nessa constelação foram para representar uma pessoa, né, uma mulher já adulta, digamos assim, e o filho dela de 18 anos. E o filho dela de 18 anos foi, né, esse rapaz de 18 anos, ele foi escolhido para ser o representante da filha da cliente. E a mãe desse rapaz foi escolhida para ser o pai desse menino. E tudo isso a gente faz no oculto, né? A gente não sabe quem é quem. A gente escolhe às cegas. E depois a participante veio me dizer que a questão, ela tem uma questão muito forte, exatamente igual. O filho, né, o rapaz de 18 anos, tinha um problema de relacionamento com o padrasto e queria muito se vincular novamente ao pai, no sentido de trazer ele para nova família. Então, o que aconteceu aí? Ressonância, sincronicidade. Nós tivemos aí, na verdade, 3 constelações em uma. E isso acontece muito nos grupos em que a gente faz. Dos representantes virem simplesmente achar que vão participar, não vão ter nada a ver com isso, e saem de lá muito mexidos, muito mudados, porque eles veem alguma coisa sua. Então, a gente tem essa ressonância mórfica. O semelhante atrai o semelhante. Aquilo que eu tenho vai atrair algo parecido. E nas nossas relações a gente fala isso, né? Por exemplo, um tema que a gente trata muito na constelação é a relação de vítima com o opressor. Muitas vezes a pessoa se coloca sempre como vítima, né? Poxa, eu sempre me dou mal, eu sempre atraio chefes abusivos, eu sempre atraio relacionamentos abusivos, eu tenho o dedo podre, né? Sempre atraio homens ou mulheres que ou são violentos, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente vai ver, na verdade, essa postura de vítima, né, interna, inconsciente, que atrai aqueles que têm postura de opressor, né? Então, tudo que vem por ressonância. Tudo que vem porque eu atraio aquilo.
dentro da constelação isso se mostra muito, né? Esses padrões repetitivos, né? De eu atrair situações e pessoas de uma mesma, em um mesmo nível, em uma mesma vibração, né? Para a minha vida, para o meu cotidiano. Porque eu estou vibrando algo que atrai naquilo. Quando eu paro de vibrar, quando eu mudo o meu hábito, quando eu olho para isso, paro de fazer, por exemplo, um julgamento e aceito aquilo e digo, ok, foi assim, do jeito que foi, da forma que foi, não preciso mais lutar contra isso, eu posso cortar esse vínculo, né? Essa ressonância que a gente constrói no nosso inconsciente. Bom, teria alguém alguma pergunta, alguma dúvida? Se alguém tiver alguma contribuição, né, para fazer? Alguma dúvida? Lembrando só, pessoal, que semana que vem teremos constelação aqui em Porto Alegre. Dia 2, às 16 horas, temos grupo de constelação na sala terapêutica, aqui na Avenida Assis Brasil e na Zona Norte. Temos vagas para participar, as vagas para constelar já estão reservadas. Mas se quiser constelar, fala comigo que eu coloco numa lista de espera, né? E a gente, então, verifica se é possível. Mas eu convido todos para participarem, porque como a gente disse agora há pouco, né? Quem vai participar, participa sempre por algo que ressoa em si, então se trabalha também. É uma boa oportunidade de se trabalhar numa constelação familiar, além de conhecer o trabalho, como ele funciona, como ele se desenvolve. A Kellen, bem esclarecedor, conhecendo há pouco, tinha esse medo. Obrigado, Kellen, pelo retorno. Só esclarece um pouco qual era o medo que tu tinhas, que eu não consegui pegar bem, né? Para a gente poder esclarecer bem a tua questão, a tua dúvida, né? De levar para casa. A dúvida da Kellen era de levar para casa, né? A questão do outro. Então, muitas pessoas me falam, né, depois da constelação, Gustavo, tô me sentindo mal. Então, eu já vi pessoas que vêm falar comigo sobre outros consteladores, né? Gustavo, eu fiz constelação ou participei de uma constelação lá em um outro espaço com outro constelador e eu não gostei. Não gostei porque eu saí de lá, eu acho que ele não fechou o campo, né? Isso é algo importante de a gente esclarecer. Em muitos consteladores, e eu não vejo nada de errado, cada um tem o seu ritual, tem a sua liturgia na hora de fazer a constelação. Muitos consteladores, antes de começar a constelação, né, todos se dão as mãos dentro de um círculo e dão um passo para frente dentro desse círculo. Depois da constelação, se dão as mãos, dão um passo atrás nesse círculo para deixar aquilo que não é seu, né, nesse círculo. É interessante, isso é bacana, eu acho até útil, mas eu vou pelo que fala o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, né? Ele diz que, e a gente vê isso todo dia, né? Não tem abrir campo e fechar campo. Eu estou dentro do meu campo de energia, né? Eu estou dentro do meu campo mórfico 24 horas por dia, não tem como eu desligar ele. Ele é o meu inconsciente. Ele é o inconsciente coletivo que o Carl Jung fala bastante, né? Para quem gosta de psicologia, né? Tem o Carl Jung, que é um fenomenal psicólogo, ele trouxe muitas coisas novas e entre o que ele trouxe é a ideia de inconsciente coletivo. Todos nós estamos dentro de um inconsciente coletivo que lá, de uma forma invisível, nos impulsiona a um determinado caminho. Então, assim como o campo mórfico, né, ou campo de energia, toda família, cada família tem o seu inconsciente coletivo, o seu campo de energia. Um país tem um inconsciente coletivo, um continente, uma religião, uma cultura, um partido político, todos eles têm um inconsciente coletivo que atua inconscientemente em todos aqueles que fazem parte, né, desse meio. Então não tem como eu sair do campo e entrar no campo a hora que eu quero. Porque isso é inerente,
né, ao nosso inconsciente. E, por exemplo, quando eu me relaciono com alguém, quando eu me relaciono, por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, eu entrei também no campo de energia familiar, eu entrei no campo dela e ela entrou no meu. Quando eu me relaciono com um cliente, isso é muito importante se dizer, quando eu me relaciono com um cliente, com um constelado, eu entro no campo de energia familiar dele. É como se eu abrisse a porta da casa da família dele e entrasse. E depois da consulta a gente procura sair, né? Mas então a gente está trocando informação toda hora, a gente está sempre trocando informação. A gente está sempre entrando e saindo um do campo do outro quando a gente se relaciona. Então é até bacana esses rituais de eu entrar no campo, sair do campo antes e depois de uma constelação, mas aquilo vai continuar atuando dentro de mim. Então aquilo que eu senti na constelação, aquilo que eu vivenciei na constelação como representante, vai continuar atuando em mim, na minha vida, quando ressoa em mim. Então aquilo que o Bert fala, né, leva para casa que é teu, é algo muito real. E eu falo muito, né, para as pessoas. Eu me mando um WhatsApp depois da constelação, poxa, fiquei com um pouco de dor de cabeça, alguma coisa assim. Procura fechar os olhos, te concentrar naquilo e trazer qual é a emoção que vem. Qual é o sentimento, memória ou lembrança que vem dessa dor de cabeça, desse mal-estar, desse enjoo. Porque com certeza é alguma coisa que podia estar até adormecida no teu inconsciente e que essa luzinha se acendeu. Eu dou o meu exemplo. Quando eu comecei a fazer constelação, quando eu comecei a participar, a ser representante em constelação, eu era o cara que era geralmente escolhido para ser alguém excluído ou não querido nos sistemas, nas famílias, né? Eu lembro que eu já fui um avô nazista, um ex-marido. Eu fui representante de um ex-marido que queria se juntar novamente à família, mas a família não queria, né? A esposa e os filhos não queriam que essa pessoa se juntasse novamente à família, fosse vista, fosse honrada pela família. Uma constelação muito bacana que eu participei envolvendo países, eu representei Portugal, e Portugal, entre os outros países da Europa, entre a Itália, França e Alemanha, se escondeu embaixo de uma mesa, né? Era alguém que não queria estar perto daquilo que acontecia entre eles, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um movimento nesse sentido que a gente fez, eu como representante. Então, eu fui vendo que nas minhas representações eu era sempre alguém que era excluído, que era colocado ou se colocava num cantinho, que não participava, ou que tinha medo de alguma coisa. Então eu comecei a pensar, né? Poxa, por que eu estou sempre representando alguém que é excluído? Um avô que ninguém quer saber, um ex-marido que ninguém quer saber, um país que se esconde no meio do conflito entre os outros países, um filho, uma criança abortada, também já representei umas 2 ou 3 vezes em constelação uma criança abortada. Por que eu represento? O que isso traz para mim? E eu comecei a refletir, como é que eu sou? Eu sempre fui um cara mais quieto. Na faculdade eu sempre fui o cara que pegava o lanche e ia comer o lanche na hora do intervalo um pouco mais sozinho, né? O pessoal tinha que me chamar, assim, ô Gustavo, vem aqui, vamos, né, vamos conversar, como é que foi a prova, o trabalho, não sei o quê. Então eu comecei a ver, poxa, mas realmente, né, essas representações me mostram como que eu sou na minha vida. E isso foi uma das questões que eu trabalhei muito em constelação familiar, principalmente durante o meu curso de formação, que o meu curso de formação foi 6 meses, um ou 2 fins de semana por mês de imersão, fazendo constelação familiar, estudando, praticando, se trabalhando. Essa foi uma das questões que eu mais trabalhei, a minha timidez. E eu percebi isso me deu um insight, um estalo, depois de várias representações em constelações. Então, ressoava em mim sempre aquele personagem, né? Ressoava, eu tinha essa sincronicidade com esses personagens que eu estava representando. E isso veio me mostrar algo. Né? Por isso que eu digo, a constelação, a gente recebe um presente quando a gente participa da constelação. E a questão do outro que a gente pega é sempre a questão que está ressoando com a gente. Claro,
Às vezes tem pessoas que são mais esponjinhas, né? Aquelas pessoas que absorvem mais. É o que acontece em constelação, principalmente aquelas pessoas que têm uma mediunidade um pouco mais aflorada. Para essas pessoas eu sempre digo antes dos grupos, se alguém tem mediunidade, se alguém é um pouco mais esponjinha, se alguém atrai um pouco mais de energia, né, eu peço que cuide-se, né, que faça alguma proteção, alguma mentalização, coloque seu mentor junto, né, traga aquela entidade ou aquele espírito que te protege e diga, olha, dá um tempo agora, né, me cerca aqui porque agora não é a hora de, né, trazer algo a mais, é algo para eu me colocar a serviço de quem está constelando, porque tanto o constelador, tanto eu como facilitador, quanto os representantes, eles estão a serviço do campo da pessoa que senta à minha direita, né? Eu sempre digo, a pessoa que senta à minha direita é sempre o constelado, né? O consultante. Nós estamos a serviço do campo e da família e do sistema familiar dessa pessoa. Por mais que a gente se trabalhe, eu como representante e eu como facilitador, como constelador, também trabalho muita coisa minha. Né? Também me vejo muito nos clientes. E eu tenho que segurar aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu tenho de ressonância e dizer, ok, mas não é agora a hora de eu trabalhar isso, agora é a hora de eu dar um passo para trás e ter essa visão neutra que a gente precisa ter para ser facilitador, né? Para facilitar o processo da pessoa que vem nos procurar. Então mexe tudo, né? Todos os nossos pensamentos, sentimentos, a gente ressoa aquilo que a gente vê na constelação. Por isso que é muito bacana. Né? Mais dúvidas? Algum comentário? Hoje o tema é um pouquinho mais breve. Né? Na live passada a gente até passou um pouquinho da hora. Eu geralmente reservo 1 hora para a gente conversar aqui. É que na semana passada, quem não assistiu, procura na minha linha do tempo. Oi, Denise, tudo bem, Denise? Colega também facilitador em constelações, obrigado por ter vindo, obrigado por assistir a gente. Na live passada a gente falou um pouco sobre o geralzão, sobre tudo que acontece na constelação, né? Desde como ela surgiu até as 3 ordens, como Hellinger descobriu as 3 ordens, como ele estudou as 3 ordens do amor, que é aquilo que a gente lida na constelação, aquilo que a gente procura equilibrar dentro da constelação. Nós falamos também um pouco sobre os representantes, falamos um pouco sobre imagem de solução, então foi um geral. Né? A partir de agora a gente vai buscar aprofundar em alguns temas, né? Aprofundar em algumas questões. Hoje a gente está falando de campo morfogenético. Oi, Carol, tudo bem? Obrigado por vir, obrigado por assistir. A Kelly aqui participa também, Gustavo. Quem não tem Face, lá no grupo da Márcia, no Augusto, não pode assistir. Tem como se transformar para acesso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se consigo passar essas lives então para o YouTube. Né? Eu não consigo fazer live no YouTube agora, eu preciso esquematizar um pouco melhor o meu canal de YouTube, mas eu vou ver com a Márcia se tem como a gente transportar para o canal dela, lá e para o canal do Augusto. Né? A gente vai ver isso, Kellen. Obrigado pela dica e pela atenção. Certo? Bom, acho que para falar de campos morfos seria isso. Né? Eu vou ver essa questão do acesso com a Márcia, ver se tem como colocar no canal dela, senão eu vou colocando no meu próprio canal. Né? Eu não tenho como fazer live no meu canal do Facebook ainda, mas eu posso colocar vídeos lá, eu vou ver se consigo então colocar lá para depois a gente compartilhar com todo mundo. Oi, Carol, tudo bem? Carol, colega terapeuta também, né? Muito querida. Bom dia, mãe. Então, o que eu gostaria de destacar aqui de importante, né, nessa questão do campo é que nós não conseguimos fugir disso, né? A gente gostando ou não, assim como a gente falou das 3 leis, das 3 ordens do amor, quando eu sempre falo, né, gostando ou não, isso é um fenômeno natural. Né? As 3 ordens, eu posso querer sair voando, né? Eu posso não querer gostar da lei da gravidade, subir no meu telhado e sair voando. E eu vou me quebrar. É uma lei natural.
as 3 ordens do amor, as 3 ordens, elas são algo natural. Oi, Alessandra, bom dia, tudo bem? Obrigado por vir. É isso aí. A Márcia está falando, a gente vai fazer um programa mensal agora, né, no programa que ela tem. Eu vou participar mais assiduamente, né? A gente vai então se organizando melhor para difundir a informação, né, da constelação. Mas o que eu estava falando, que é importante de a gente introjetar sobre o que é o campo mórfico e como ele funciona, é que não tem como a gente fugir dele, né? Não tem como eu fugir dessas crenças, não tem como eu fugir daquilo que aconteceu lá no passado. Isso é algo que está... Caiu aqui a internet, voltamos, nada demais. É algo que está dentro do nosso inconsciente. A gente não tem como querer dizer não para isso que acontece, para esse campo mórfico, para esses padrões que nós absorvemos de forma inconsciente. Porque o nosso consciente, o nosso mental, ele é 3% do que acontece dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, né, do nosso campo, né? Os outros 97% a gente não vê, a gente não percebe o que acontece. Então não tem como a gente querer conscientemente apenas dizer não para tudo isso. A gente precisa trabalhar e trazer à tona todas essas questões, né? A gente precisa trabalhar isso muito para que a gente consiga expandir a consciência. O Hellinger muito dizia, né? O que é constelação familiar? O próprio Hellinger dizia, é um modo de expansão de consciência. Expansão de consciência não é eu ver outros mundos, é eu... né? Às vezes a gente pensa, expansão de consciência é eu tomar um chazinho, uma ayahuasca e começar a ter miração. Não. Expandir a consciência é eu expandir, né, esses meus 3% para um pouco mais. Para eu conseguir notar e ver de uma forma consciente o que acontece dentro de mim. Para que eu possa controlar isso de uma forma mais sadia. Isso é expansão de consciência, é isso que a constelação familiar nos traz. Autoconhecimento expandir. Isso que a gente não consegue ver dessas camadas da cebola que tem dentro da nossa mente. A Onélia pergunta, né? Pode alguém ir participar e levar um bebê junto? Bom, isso é um tanto controverso, tá, Onélia? O que a gente aprendeu? Até a Denise, que é a minha colega, está aqui e ela pode me confirmar isso, né? Quando a gente aprende, né, sobre constelação familiar, a gente diz, a gente ouve. Criança em constelação não é legal. Criança em constelação não é algo bacana, porque pode mexer alguma coisa no inconsciente da criança que ela ainda está desenvolvendo. A minha experiência pessoal, Onélia, com bebê, com criança junto em constelação. Eu fiz uma constelação na verdade eu participei, né? Minha primeira experiência, quando eu vi isso, eu era participante da constelação. Era um casal que estava constelando a separação deles. Eles já tinham se separado, eles queriam harmonizar melhor essa questão de separação, e a filhinha deles eles não conseguiriam deixar com ninguém e levaram junto, então, né, na constelação. E na hora de eles fazerem a constelação deles, oi Cleselda, bom dia, tudo bem? Cleselda também, colega de constelação, facilitadora, obrigado por vir. A criança então foi deixada com alguém, né, um outro participante, e começaram alguns movimentos ali. Tanto que foi chamado alguém para representar, aliás, não foi chamado ninguém para representar a criança, né, a filha deles. E no final, no meio da constelação, ela acabou sendo constelada, acabou de vindo à tona essa representação dessa criança, né, por meio de um bichinho, de um bonequinho. Ela foi esse bonequinho, esse bichinho, representava a criança, que até certo momento estava num cantinho brincando com outra pessoa lá no salão. Quando chegou o movimento de cura, de conciliação, onde foram chamados, né, esse casal, a mulher e o homem, para tomar o seu lugar na constelação, e eles se abraçaram de uma forma reconciliadora. Oi Jefferson, bom dia, tudo bem? Obrigado por vir, um grande abraço, meu amigo. A criança do nada saiu daquela brincadeira que ela estava, menininha, que ela devia ter uns 2, 3 anos de idade no máximo,
pegou a girafinha, que era o bichinho que estava representando ela na constelação, e ela nem tinha visto, nem sabia o que tinha acontecido, pegou aquela criancinha e colocou nos pés, no meio dos pais dela. E foi embora. E foi brincar de novo. Então ela percebeu algo muito, muito forte, né? Que ela deveria ser incluída ali também. Então ela trouxe o representante dela para o meio dos pais. E quando a gente viu isso, todo mundo ficou, meu Deus. Né? Uma outra experiência, aí sim eu, facilitando a constelação, uma participante também não conseguiu deixar a filha de 2 anos com uma outra pessoa e ela queria muito participar e ela foi lá, tem problema, gostou? Não, desde que ela fique um pouco quietinha num cantinho, não tem problema, né? E quando eu estava falando na amnese, e essa criancinha estava num canto brincando lá do salão, quando eu estava fazendo na amnese, falando com a cliente, ela falou de uma questão muito forte com a avó dela, que a avó dela, ela não conhecia a avó foi excluída por alguma razão, né? A avó, ela morava no interior e a mãe dela tinha um problema de relacionamento com a avó e tal. Quando ela começou a falar da avó, que já havia falecido há uns 10 anos, a criancinha que estava brincando lá, sem, parece, nenhuma relação com nada, né? A menininha também tinha uns 2, 3 anos, disse, tá faltando, tem muita gente aqui, mas ainda tá faltando alguém. Alguém tá faltando aqui. Aí olhou para as pessoas. Essa criancinha, essa menininha, olhou para todo mundo e disse, poxa, tem bastante gente aqui, mas tá faltando alguém. Quando ela disse isso, todo mundo ficou assim, né? E logo depois, então, a mãe dessa criança tirou ela da sala. E logo no final da constelação, e o movimento de cura nessa constelação foi trazer essa avó excluída, né, para a vista, né, para que todos vissem essa avó. Né, principalmente a cliente que estava com uma questão muito forte, que eu não lembro exatamente o que era, mas essa cliente olhar para a avó e dizer, vó, eu vejo você, você também faz parte. Depois disso, bem no finalzinho da constelação, a cliente já estava do meu lado, a gente estava conversando, né, sobre o que aconteceu, sobre o pós-constelação, digamos assim. A participante que trouxe essa filha, essa criancinha, entrou na sala e a criancinha ela entrou na sala, olhou em volta e disse, agora ela já foi embora, e foi brincar com as coisas dela. Então a minha experiência pessoal diz que criança em constelação, ou bebê em constelação, não atrapalha, porque a criança ela tem o inconsciente dela muito mais vivo. Se a gente for pegar pelo estudo do cérebro, né, nós todos temos a nossa glândula pineal, que é uma glândula que tem na base do cérebro e que ela é a nossa antena com o extrafísico. Ela é o que traz emoções e sensações fora dos 5 sentidos. E ela é muito ativa até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, essa glândula começa a atrofiar e ela fica bem pequenininha, ela fica do tamanho de um feijão. Mas geralmente ela é assim. Então, como as crianças têm a pineal mais desenvolvida, mais pura, digamos assim, elas sentem mais, elas veem mais. Uma outra constelação também que eu estava facilitando, e quem veio fazer a constelação, quem participou da constelação foi a mãe de um bebezinho. Era um bebezinho de, no máximo, 2 meses. E a participante foi chamada para a constelação, ela deixou a filha dela, né, esse bebezinho, com a irmã que estava junto. E essa criancinha ficou quietinha a constelação inteira, no colo da tia. E quando a mãe dela, que foi representante da mãe da cliente, quando ela falou frases de cura para a cliente, né, como representando sua mãe, dizendo, eu realmente não estava disponível para ser sua mãe, eu sinto muito, mas eu sou a sua mãe e agora você toma a vida e eu te abençoo para ir para a vida, a criancinha começou a choramingar, pedindo a mãe. E ela falou várias frases antes, teve vários movimentos dela, então não foi só a voz dela, foi aquilo que ela disse, aquilo que ela sentiu, e ela realmente estava bem emocionada, né, essa participante, no momento da constelação. Então talvez ela desbloqueou em si
uma indisponibilidade para olhar para a filha dela, e a filha dela, então, aquela criancinha que estava ali, sentiu isso. E ela disse, agora vem, mãe, agora eu preciso tomar um pouco do teu colo. Então, se a gente for pegar pelo manual, criança ou bebê em constelação não é algo aconselhável. Eu, nos meus grupos, quando eu facilito, e eu assumo a responsabilidade por isso, eu deixo que a criança fique ali, né? Porque ela pode trazer alguma coisa interessante, ela pode trazer alguma informação que eu até não estou conseguindo ver, que a gente não está conseguindo perceber. Como, por exemplo, a menininha que pegou a girafinha, né, a âncora que estava representando ela mesma e colocou no meio dos pais. Ou a outra menininha que disse que estava faltando alguém ali exatamente na hora que a gente estava falando da avó. Então eu deixo as crianças participarem de constelação no sentido de estarem presentes no ambiente. É claro, se a mãe concordar, se para a mãe tiver tudo ok, porque elas podem trazer alguma coisa bacana, né? Aí linkando com o nosso tema, né, do campo mórfico, as crianças elas têm mais absorção do que acontece nesse campo mórfico, elas conseguem sentir mais, elas conseguem perceber mais, introjetar mais o que acontece. Por isso que a gente fala da criança interior. Quem tem muitas vezes uma ânsia de salvar alguém do sistema, por exemplo, aquela minha cliente que eu disse que ela tinha obesidade mórbida e ela queria seguir o avô por amor ao avô. Não é a cliente adulta ou o Gustavo adulto, é a criança interior que a gente tem. É o pequenininho ou a pequenininha que, quando criança, olhou para alguma coisa dentro do seu sistema, pode ser alguma coisa visível com os olhos ou sentiu o campo de energia familiar e se ligou a uma lealdade invisível. É essa criança interior que ainda vive dentro da gente, que tem essa percepção mais bem calibrada, digamos assim, que ela se prende em lealdades e em amores invisíveis. Então é essa criança que muitas vezes a gente trata. A gente trabalha com uma técnica, com um método no atendimento individual em que a gente faz uma regressão na linha do tempo da pessoa exatamente para chegar na idade dela criança. E para que a gente possa, então, mudar esse hábito, né? Lembra que a gente falou no início da live, né? Mudar esse mindset, mudar essa crença que está dentro lá do campo, do sistema, do lado inconsciente dela, para algo diferente. Então, criança é sim, nas minhas constelações, pelo menos, bem-vinda. Claro, eu não faço constelação com criança, né? Eu não constelo criança em si. Vou levar o meu filho, minha filha para ser constelado. E também a gente não coloca a criança como representante da constelação, né? A criança ela pode estar ali como, digamos, uma anteninha, mas ela não vai representar ninguém. Não vamos dar papéis para as crianças e elas também não vêm constelar. Porque o que acontece com a criança é um sintoma daquilo que está desorganizado no sistema. Por isso que eu sempre digo, para constelar tema de criança ou de adolescente até 18 anos, mãe ou pai ou os dois vêm para fazer a constelação. Certo? Acho que se tiver tudo certo, Nélia, não sei se a tua dúvida está bem sanada, digamos assim. Então, pessoal, a gente está chegando ao final. Já temos aí cerca de 56 minutos de live. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente hoje. A live vai ficar no meu Facebook, eu vou dar um jeito de... E eu gostaria de lembrar que sábado que vem aqui em Porto Alegre teremos grupo de constelação familiar na sala terapêutica, que é onde eu atendo aqui em Porto Alegre. E já temos data também para o primeiro grupo de constelação familiar que eu vou facilitar no litoral, vai ser em Nova Tramandaí, no espaço Lua Cheia, no centrinho de Nova Tramandaí, vai ser dia 9, ou seja, sem ser nesse sábado no outro, a partir das 14 horas. Eu vou colocando mais informações na minha rede, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, então sigam acompanhando a gente. Tem algumas surpresas bacanas agora para esse final de ano em relação a conteúdos.
Tem um projeto muito bacana meu junto com outros facilitadores de constelações que nós estamos montando, e vai ser um projeto bem bacana. Não vou dizer o que é ainda, porque é uma surpresa, mas continuem de olho nas nossas redes sociais. Um outro projeto também que eu estou fazendo de áudios, de podcasts, que eu vou começar a enviar para o pessoal também. Então, bastante novidade aí no final de ano, para que a gente possa virar esse ciclo de 2019-2020 limpinhos, com esse campo de energia familiar assim, o mais límpido possível, com as nossas crenças mais resolvidas, com essa nossa criança interior um pouco mais curada. Obrigado, Kelly, gratidão. Obrigado, eu sempre aprendo muito também, fazendo essas lives, porque não é só vir ligar a câmera, né? A gente lê bastante, a gente vê bastante coisa antes de vir aqui trazer um pouco mais do que a gente sabe. Obrigado, Márcia, muito legal. Então, pessoal, fico à disposição por meio do WhatsApp, nas minhas redes sociais. Até mais, até a próxima. Semana que vem tem mais, tem de novo, das horas da manhã. Obrigado, Maria, obrigado por assistir. E um grande abraço. Todos fiquem bem. Até mais. Tchauzinho.